Olá, meus caros alunos, voltamos com a quarta parte da aula antihipertensivos e diuréticos. Falaremos agora sobre duas classes de fármacos extremamente importantes e bastante popular hoje na clínica para o tratamento da hipertensão. São os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECA, e também os antagonistas dos receptores da angiotensina 2. Iniciaremos pelos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, os principais representantes, os mais comumente usados na clínica, é o captopril e também o enalapril. Foram os primeiros fármacos dessa classe usados na clínica, mas recentemente nós temos outros fármacos mais modernos, como o ramipril, como o trandolapril. São fármacos mais modernos que apresentam menos reações adversas. Então, como agem os inibidores da enzima conversora de angiotensina? Para entendermos qual é o seu mecanismo, precisamos entender, a gente já falou um pouco sobre isso naquela primeira aula, onde a gente viu os mecanismos de controle da pressão arterial, mas vamos revisar esse mesmo mecanismo. Quando a pressão arterial baixa, quando há diminuição do fluxo sanguíneo renal, o aparelho justaglomerular possui células que conseguem ser sensíveis à diminuição dessa pressão, e essas células, elas liberam renina. Renina é uma enzima que tem como substrato o angiotensinogênio. Vai quebrar o angiotensinogênio produzindo angiotensina 1. A angiotensina 1, essa sim é substrato da enzima conversora de angiotensina, que vai converter angiotensina 1 em angiotensina 2. E o que é que a angiotensina 2 vai fazer? Inicialmente, ela vai promover o aumento da liberação de aldosterona pela glândula adrenal. E a aldosterona vai promover ou vai facilitar a retenção de sódio. E como nós sabemos, quando o sódio é retido também água. Então vai promover um aumento da volemia e isso terá como consequência o aumento do débito cardíaco. Além disso, a angiotensina 2 também agirá sobre os seus receptores dos vasos sanguíneos, promovendo uma vasoconstricção. Dessa forma, os fármacos que vão inibir a enzima conversora de angiotensina diminuirão a angiotensina 2, consequentemente diminuirão os efeitos da liberação de aldosterona, diminuirão os efeitos de ativação direta dos receptores da angiotensina nos vasos sanguíneos. Como nós podemos visualizar aqui também, a enzima conversora de angiotensina também converte a bradicinina e a substância P em peptídeos inativos. Mas o que é que a bradicinina e a substância B fazem? Elas promovem uma vasodilatação. Dessa forma, ao inibir a enzima conversora de angiotensina, nós também diminuiremos a inativação de bradicinina e substância P. Consequentemente, nós aumentaremos a vasodilatação. Então é isso que os inibidores da enzima conversora de angiotensina irão fazer. Irão diminuir os níveis de angiotensina 2. Angiotensina 2, com seus níveis diminuídos, terá, portanto, menor estimulação do sistema nervoso simpático, aumento da vasodilatação direta, pois a angiotensina 2 ela promove vasoconstricção, sem ela nós teremos vasodilatação. Além disso, a angiotensina 2, por favorecer a produção de aldosterona, sem ela nós teremos uma redução na produção de aldosterona. Consequentemente, teremos menor retenção de sódio e água, menor volemia, menor nível de pressão arterial. Além disso, por aumentar os níveis de bradicinina e de substância P, os inibidores da enzima conversora de angiotensina também favorecerão a vasodilatação. Então, por esses 4 mecanismos, nós teremos a diminuição da pressão arterial em pessoas hipertensas, por diminuição do sistema nervoso simpático, por vasodilatação direta, já que não existe angiotensina 2 que promoverá vasoconstricção, por diminuir a retenção de sódio em virtude da redução da aldosterona e por aumentar os níveis de bradicinina,
pois a enzima conversora de angiotensina também vai destruir a bradicinina, e a bradicinina é um vasodilatador. Tudo isso vai contribuir com a redução da pressão arterial. Quais as principais reações adversas dos inibidores da ECA? Tosse seca, alteração do paladar, reações de hipersensibilidade cutânea e edema angioneurótico. Em pacientes que apresentam insuficiência renal crônica, pode apresentar também hiperpotassemia, uma vez que vai haver redução da aldosterona, e a aldosterona promove a retenção de sódio, mas com a eliminação do potássio. Como o potássio não está sendo eliminado, nós observaremos hiperpotassemia. Também em pacientes que apresentam hipertensão, resultado da retirada de um rim, promoverá elevação da ureia e de creatinina. Creatinina é essa que também se elevará em pacientes com insuficiência renal crônica. Os inibidores da ECA, se forem utilizados juntamente com diuréticos, também podem promover hipotensão postural por efeito somativo, por efeito aditivo, e são contraindicados na gestação, em adolescentes e em mulheres em idade fértil, uma vez que os inibidores da ECA podem promover alterações na formação congênita. As principais vantagens dos inibidores de ECA frente aos antihipertensivos que nós estudamos anteriormente, os simpatocolíticos e os vasodilatadores. Eles não promovem alteração das funções sexuais. Então, eles não produzem interferência nas funções sexuais, uma vez que não vão atuar nos vasos sanguíneos dos corpos cavernosos, assim como não vão atuar no sistema nervoso simpático, importante na função sexual. Também não produzem interferências metabólicas. Nós vimos que os fármacos simpatocolíticos podem agir em receptores simpáticos nos adipócitos, podem agir em receptores simpáticos no tecido muscular e promoverão alterações metabólicas, alterações de carboidratos e alterações de lipídios, principalmente. Os inibidores da ECA também promovem a redução da nefropatia diabética e da nefropatia hipertensiva. Podem ser utilizados na insuficiência cardíaca, porque os inibidores da ECA não agem no coração, eles agem simplesmente na volemia e na dilatação vascular. Dessa forma, os pacientes com insuficiência cardíaca podem fazer uso, portanto, dos inibidores da ECA. E também são fármacos que podem ser associados de forma muito fácil com outros antihipertensivos. Bem, agora veremos os antagonistas do receptor AT1, que é o receptor da angiotensina 2. Veremos que a angiotensina 2 não tem apenas esse receptor. Tem o AT1 e tem o AT2. Mas esses fármacos irão inibir apenas o receptor AT1. Quais são os representantes dos antagonistas do receptor AT1 da angiotensina 2? Candesartan, irbesartan, losartan, telmisartan e valsartan. São os principais representantes dessa classe de antihipertensivos. Como é que eles agem? Então vamos lembrar um pouquinho o que é que a enzima conversora de angiotensina faz, que foi a classe anterior que nós vimos. Eles convertem a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2 é um peptídeo vasoconstrictor. Quando o fármaco bloqueia o receptor AT1, ele bloqueia a ação da angiotensina 2 sobre o vaso sanguíneo, impedindo que a angiotensina 2 cause vasoconstricção. Então, levando, portanto, a uma vasodilatação semelhante à vasodilatação proporcionada pelos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, nós podemos visualizar aqui, nós temos o receptor AT1, que é um receptor responsável pela vasoconstricção, também responsável pelo crescimento celular, responsável pelas ações tróficas da angiotensina 2. Ao ser bloqueado, é bloqueado, portanto, a vasoconstricção e bloqueado também as ações tróficas da angiotensina 2. Entretanto, os níveis de angiotensina 2 são normais, o que não é proporcionado pelos inibidores da enzima conversora de angiotensina, na qual diminui
as concentrações de angiotensina 2. Como os níveis de angiotensina 2 não são modificados, apenas o receptor AT1 é bloqueado, a angiotensina 2 pode agir em receptores AT2. E o que é que a angiotensina 2 faz ao ativar receptores AT2? Vai promover a síntese de óxido nítrico e de prostaglandinas, que possuem ações vasodilatadoras e antiproliferativas. Dessa forma, os antagonistas da angiotensina 2, eles reduzem a vasoconstricção sem interferir nos processos de síntese de óxido nítrico e prostaglandinas que são produzidos pela angiotensina 2. Então, nessa figura, nós podemos visualizar aqui os inibidores da enzima conversora de angiotensina, captopril, e também o enalapril. Eles inibem essa enzima conversora de angiotensina, que é uma enzima que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, o que esses inibidores fazem? Eles reduzem os níveis de angiotensina 2, que é uma substância vasoconstrictora. Por isso que eles causam vasodilatação. Entretanto, esses inibidores eles também diminuem a conversão de bradicinina em produtos inativos. Então, ele vai aumentar os níveis de bradicinina, que é o principal responsável pelas reações adversas dos inibidores da ECA, que é a tosse seca. Já o losartan, que é um inibidor do receptor AT1 da angiotensina 2, ao bloquear o receptor AT1, ele vai bloquear a vasoconstricção proporcionada pela angiotensina 2, sem que haja aumento substancial da bradicinina. Entretanto, da mesma forma como os inibidores da enzima conversora de angiotensina diminuem os níveis de aldosterona, pois diminui a angiotensina 2, os antagonistas dos receptores AT1 também diminuem os níveis de aldosterona, pois a angiotensina 2 atua na adrenal em receptores AT1 também. Dessa forma, assim como os inibidores da ECA, os antagonistas AT1 também causam hiperpotassemia, pois sem aldosterona não tem retenção de sódio, mas também não tem eliminação do potássio. As principais indicações dos antagonistas AT1 é para nefropatia diabética, diabetes tipo 2, na insuficiência cardíaca congestiva, assim como os inibidores da ECA, os antagonistas AT1 também podem ser utilizados para regular a pressão arterial em pacientes com cardiopatias, já que eles não agem na fisiologia cardíaca. Também são indicados para reverter a tosse causada pelos inibidores da ECA, uma vez que essa tosse é causada pelo aumento da bradicinina, não teremos aumento da bradicinina e aí, consequentemente, não teremos também a tosse seca, que é uma das reações adversas dos inibidores da ECA. Contraindicações. Contraindicado na gravidez, também causa malformação congênita. Contraindicado na estenose bilateral das artérias renais. E também é contraindicado na hiperpotassemia, já que, assim como os inibidores da ECA, os antagonistas AT1 também causam hiperpotassemia por reduzirem os níveis de aldosterona. As principais vantagens dos antagonistas da angiotensina 2 sobre os inibidores da ECA é porque eles não aumentam a bradicinina e, portanto, não aumentam os efeitos colaterais resultado do aumento da bradicinina, que é a tosse seca e também o broncoespasmo. E os antagonistas da angiotensina 2 também podem ser tomados em uma única dosagem durante o dia. Eles têm um tempo de meia-vida maior, enquanto que os inibidores da ECA são administrados em mais de uma vez ao dia. Então chegamos ao fim da nossa quarta parte da aula antipertensivos e diuréticos. Na próxima aula nós veremos os diuréticos, os últimos antipertensivos que veremos nessa aula. Então não percam a última parte dessa videoaula, diuréticos. Até lá!